Tá. Alan, muito obrigado pela oportunidade de participar dessa mesa redonda. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre o OpenET, é uma plataforma que foi elaborada nos Estados Unidos e que tem justamente o objetivo, né, de preencher uma lacuna que existe na gestão de recursos hídricos, né? Bom, então essa plataforma ela consiste numa colaboração, né, entre diversas instituições norte-americanas que envolvem a NASA, o Google, a agência, o SGS, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, diversas universidades, e conta com a participação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, o que é a plataforma OpenET? Né? Então, é justamente uma plataforma de estimativa de evapotranspiração em grandes áreas numa escala de campo, né, de lavoura. Então, é algo completamente inovador, né, eu diria assim, revolucionário, porque está mudando, né, a forma como nós enxergamos a estimativa de uso da água na agricultura, principalmente a agricultura irrigada. Então, o objetivo da plataforma OpenET é justamente disponibilizar informações, né, de forma inovadora, sistemática, consistente, confiável, em escala de lavoura, né, agrícola, para ser usada, né, na questão de para a gestão adequada de recursos hídricos e governança, né, para a utilização da água em cenários de menor disponibilidade hídrica. Hoje, essa plataforma ela está disponível apenas no oeste dos Estados Unidos, né, mas pretende se expandir ela internacionalmente num futuro próximo. Bom, por que o OpenET é uma mudança de paradigma? Né? Exatamente por quê? Porque o custo, né, da informação de evapotranspiração em áreas agrícolas hoje ele é muito alto, né? Tanto da parte de sensoriamento remoto quanto da parte de medição. A confiança ela é variável, ela depende muito do método, né? E, de uma maneira geral, a acessibilidade é baixa, o escopo é limitado. Por quê? Porque nós não conseguimos atingir grandes áreas, né? E hoje, com o OpenET, né, então essa mudança de paradigma envolve redução de custos, né, aumento da confiança, amplitude na área e grande acessibilidade. Então, essa plataforma, basicamente, ela consiste, né, de 6 modelos, que o Morris, por exemplo, ele mencionou antes, né, alguns modelos, por exemplo, o CIBOP, o EEmetric, né, mas ela consiste também no uso de outros modelos. Então, hoje são usados 6 modelos, né, de estimativa de evapotranspiração, que são baseados, de uma maneira geral, nos princípios que o Morris comentou, e que utilizam dados de satélite, né, eu diria assim, de alta resolução, né, ou compatível com uma escala de campo, e utilizam, então, dados meteorológicos, né, para gerar essas informações e deixar elas disponíveis, então, tanto para usuários quanto para gestores. Bom, então, a plataforma OpenET, ela é inovadora, por quê? Porque ela justamente tem uma ideia colaborativa, ou seja, órgãos gestores, reguladores, instituições locais, proprietários, produtores, empresas de agrotecnologia, todos, né, utilizando ou se beneficiando dessa informação que está sendo gerada pelo OpenET. Então, a ideia é justamente criar um grande repositório em alta resolução espacial que cubra grandes áreas, né? Então, essa é uma plataforma, né, um exemplo, apenas um print screen do OpenET. Então, na verdade, ele cobre, nesse primeiro momento, né, 17 estados nos Estados Unidos. Tem todas as áreas agrícolas mapeadas, né, e essas informações elas estão disponíveis em alta resolução, né, então a gente consegue ver basicamente todos os pivôs, todas as áreas, né, irrigadas, não irrigadas, todos os reservatórios, e aí o que acontece, então, quando, né, o usuário, por exemplo, ele seleciona uma determinada área, um determinado pivô, ele vai ter acesso exatamente a séries temporais de evapotranspiração, né? Então, quer dizer, um pivô, né, sendo mapeado e apresentando, então, todo o histórico de evapotranspiração nessa área. Então, ele é revolucionário por quê? Porque o que vocês estão vendo ali, né, nessa linha preta, é justamente a média dos 6 modelos. Então, são 6 modelos rodados, né, ao mesmo tempo,
E essa área cinza, então, ela indica, digamos assim, uma faixa de incerteza ou uma divergência entre os modelos, né? Então, a gente consegue estimar com bastante, digamos assim, consistência essa informação. E da mesma forma, né, que a gente tem essas informações em séries temporais, a gente pode determinar também ou estimar os volumes acumulados de evapotranspiração. Então, quando a gente coloca, por exemplo, né, o valor acumulado, a gente consegue ver anualmente todas essas informações que foram disponibilizadas pelo OpenET. Então, tem tanta informação, né, do conjunto de modelos, por exemplo, né, está marcado ali como ensemble, e é possível visualizar, então, todos os modelos de forma individualizada, né? E a grande questão, né, em termos de inovação, é por que usar 6 modelos, né, em vez de um? Porque, na verdade, o que se percebe em termos de análise dos dados é que quando nós usamos mais modelos, né, nós tendemos a gerar informações mais confiáveis, ou seja, um possível viés que existe em um modelo, ele pode ser minimizado. Então, se a gente perceber, por exemplo, nesses gráficos, né, a gente está vendo que, tanto em termos de uso da água, né, no ano hidrológico, no período de crescimento da cultura, ou mesmo em estimativas mensais, a gente está falando em diferenças inferiores a 10%. Então, quer dizer, os modelos, né, eles tendem a convergir, digamos assim, e a média dos 6 modelos tende a ser o melhor resultado. Então, quando a gente compara, por exemplo, a média, né, dos 6 modelos, nós temos, né, resultados que são melhores, né, de uma maneira geral, do que modelos individualizados, né? Então, essa é a ideia. Bom, essa plataforma, ela utiliza, então, computação em nuvem, né, para fazer essa estimativa. Isso só é possível, né, utilizando essa computação em nuvem, porque nós estamos falando de milhões de quilômetros quadrados, né, e uma quantidade massiva de dados. E eu vou falar um pouquinho sobre a participação, né, do nosso grupo de pesquisa chamado ET Brasil nesse projeto. Então, nós somos os únicos participantes, digamos assim, não americanos, né, a integrar o OpenET. Nós começamos a desenvolver pesquisas em parceria com a Agência Nacional de Águas, né, num projeto denominado Gestão ou Estimativas de Evapotranspiração por Sensoriamento Remoto para a Gestão de Recursos Hídricos, no Brasil, né, em parceria com a ANA, e com base, né, nesse projeto, nós começamos a desenvolver tecnologias, né, que envolvem multimodelos, multiescalas e múltiplas fontes de dados, né? Então, nós participamos, nós desenvolvemos um modelo que é utilizado hoje no OpenET, que é chamado de GE-CEBAL, né, e ele permite, né, ser aplicado ao Brasil e também a qualquer área, né, global, e analisar, então, as séries temporais de evapotranspiração. Então, aqui tem uma região próxima a Paracatu, que mostra alguns pivôs, e a gente pode visualizar essa informação, então, de forma muito simples ou muito similar ao que o OpenET, né, utiliza, e quando nós temos interesses em séries temporais, por exemplo, nós podemos fazer isso utilizando imagens Landsat e observar, por exemplo, os últimos 35 anos de dados. Então, o que vocês estão vendo, né, nessa figura à direita é justamente a potencialidade, né, de modelos como o GE-CEBAL, CIBOP, né, que é utilizado pela ANA também, utilizado no OpenET para fazer esse monitoramento. Então, como eles são baseados, né, numa informação que é derivada de temperatura de superfície, né, quando uma área está úmida, está sendo irrigada, ou está sendo seca, né, ou está um pouco mais seca do que o normal, essa, digamos assim, condição vai ser refletida na temperatura, né? Então, esses modelos, eles baseiam nas diferenças de temperatura justamente para detectar, né, se está sendo irrigado, se está com disponibilidade hídrica ou não, né? Bom, nós temos desenvolvido, né, estimativas multimodelos no Brasil, né, tanto em parceria, né, com o OpenET, quanto de forma individualizada, em parceria com a ANA, e aqui vocês podem observar, por exemplo, algumas séries, né, de estimativa. Então, nós temos algumas áreas agrícolas irrigadas, né, então os dados em cinza, né, eles são dados medidos, os dados em vermelho, né, correspondem às estimativas. Então, a gente pode perceber, né, que existe uma grande concordância entre, né, os modelos
e as observações, né? Então, a última figura, por exemplo, ela também é uma área próxima de Lucas do Rio Verde, então é uma área que ela é cultivada de forma conjunta ou uma parcialmente irrigada e outra, né, por sequeiro. A gente pode perceber que os modelos eles conseguem, né, detectar essa diferença. E a outra questão é que essas, por exemplo, estimativas, elas podem ser realizadas em múltiplas escalas, ou seja, nós podemos utilizar essa ideia de múltiplos modelos, né, em múltiplas escalas, justamente para compreender tanto o contexto do que está acontecendo numa bacia, quanto em nível de propriedade, ou seja, o que está acontecendo em cada área agrícola de uma determinada propriedade, né? Bom, então, para finalizar a minha apresentação, eu só gostaria de mencionar aqui, né, que essas possibilidades relacionadas ao OpenET e a utilização de múltiplos modelos, né, permite que a gente monitore o uso da água na agricultura irrigada, né, e essa utilização, por exemplo, dessa tecnologia permite que a gente tenha uma escalabilidade para monitoramento de grandes áreas. Então, isso pode ser aplicado a milhões de quilômetros quadrados, né, e não somente no período presente, mas também voltando, digamos assim, até os últimos aproximadamente 35 anos, né? Então, a forma como isso é gerado atualmente, né, de múltiplas escalas, permite que a gente entenda, né, desde a disponibilidade hídrica numa bacia, ou seja, quanto está saindo de evaporação e transpiração em uma determinada bacia, quanto que está ocorrendo numa determinada lavoura, né? Bom, do ponto de vista do uso dessa informação na agricultura, é importante que a gente tenha em mente que essa é uma plataforma colaborativa, né? Ou seja, ela busca, né, criar um cenário, digamos assim, de ganha-ganha, propiciando a mesma informação, né, tanto para o órgão gestor, por exemplo, que vai fazer a regulação e outorga da água, quanto para o produtor, né, porque o produtor pode utilizar essa informação, por exemplo, para estimar, né, o seu uso da água, minimizar os custos relacionados à utilização da água e aumentar a eficiência da irrigação, e analisar, por exemplo, o órgão regulador, analisar a disponibilidade hídrica, né, em cenários atuais e cenários futuros. Então, a ideia é justamente uma plataforma colaborativa, né, que tem como base ambiente, sociedade e governança, né, colocando na mesa a mesma informação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né, os órgãos gestores eles usam os dados do OpenET, para fazer essa regulação, e os produtores eles utilizam também isso para reportar, né, ou informar os órgãos o volume de água utilizado na irrigação, e também buscando aumentar, digamos assim, a eficiência da irrigação. Então, a ideia de uma plataforma é justamente uma estrutura colaborativa, ganha-ganha, né, que possa beneficiar a todos os usuários, todos os atores envolvidos na utilização da água em determinadas bacias. Bom, eu fico aí à disposição, né, para colaboração, e caso tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. E, Alan, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aí de expor as nossas atividades, tanto em parceria com a ANA, quanto em parceria com o OpenET.